A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional, universo em desencanto e imunização racional. Volume 372 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Os falsos e racionais estão perdidos porque nunca raciocinaram, sempre pensaram, porque o pensamento é da matéria. Aonde existem as paixões pela matéria, porque quem se apaixonar pela matéria está pensando e imaginando. Quem raciocina não liga para a matéria, mas quem pensa e imagina está ligado à matéria porque se apaixona pelas coisas materiais e esquece de ser racional para que tenha condições de voltar para o estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna na planície racional. Quem pensa e imagina que apaixona pelas coisas materiais. Quem raciocina não, porque não quer se transformar em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Agora, quem pensa e imagina, se apaixona pelas coisas materiais, está na iminência de se transformar em bicho irracional, porque está ligado no pensamento e na imaginação. Quem raciocina coloca o mundo racional, o mundo que quer voltar acima de tudo, e a matéria abaixo de tudo, porque não quer ser mais sofredor e mortal, se transformando em animal irracional. Quem é racional, da matéria está cheio, não quer ficar mais se transformando em animal irracional. Quem é racional, raciocina. Agora, quem não é racional, pensa e imagina. Está no meio racional. Por estar no meio racional, pensa que é racional. Tudo isso é falta de persistência na leitura. Quem tem persistência na leitura começa a desenvolver o seu raciocínio e desmaterializá-lo. Depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Agora, quem pensa e imagina está ligado à matéria. E vive apaixonado pela matéria, e o resultado das paixões da matéria é se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações, como o sêmen que se transforma em toda a bicharada do chão. Tanto faz racional como irracional, por a natureza ser de transformações. Os falsos e racionais estão perdidos porque nunca raciocinaram, sempre pensaram. Porque o pensamento é da matéria, onde existem as paixões pela matéria. Porque quem se apaixonar pela matéria está pensando e imaginando. Quem raciocina não liga para a matéria, mas quem pensa e imagina está ligado à matéria porque se apaixona pelas coisas materiais e esquece de ser racional, para que tenha condições de voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, na planície racional. Quem pensa e imagina que se apaixona pelas coisas materiais. Quem raciocina não, porque não quer se transformar em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Agora, quem pensa e imagina, se apaixona pelas coisas materiais, está na iminência de se transformar em bicho irracional, porque está ligado no pensamento e na imaginação. Quem raciocina coloca o mundo racional, um mundo que quer voltar acima de tudo, e a matéria abaixo de tudo, porque não quer ser mais sofredor e mortal, e se transformando em animal irracional. Quem é racional, da matéria está cheio, não quer ficar mais se transformando em animal irracional.
Quem é racional raciocina. Agora, quem não é racional pensa e imagina. Está no meio racional, por estar no meio racional, pensa que é racional. Tudo isso é falta de persistência na leitura. Quem tem persistência na leitura começa a desenvolver o seu raciocínio e desmaterializá-lo. Depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural. Quer ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Agora, quem pensa e imagina está ligado à matéria. E quem vive apaixonado pela matéria, o resultado das paixões da matéria é se transformar em um animal irracional. Porque a natureza de transformações, como o sêmen que se transforma em toda a bicharada do chão. Tanto faz racional como irracional, por a natureza ser de transformações. O tesouro maior do mundo é saber como voltar ao seu estado natural. Esse é o maior tesouro da humanidade. Mas muitos trocam a matéria, achando que a matéria é o seu tesouro, como está pensando e imaginando por falta de leitura. Agora outros, a matéria não interessa. Só o que interessa é a sua volta ao seu estado natural, porque sabe que quem pensa e imagina vai se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Muitos, devido à persistência na leitura, já estão com seu raciocínio bem desenvolvido. E o raciocínio é o elo principal da vida eterna. E todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio. Porque quer ficar livre das transformações naturais da natureza e saber perfeitamente que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro. E ninguém quer mais se transformar em animal irracional, porque sabe que perdeu a razão da vida. E o irracional só tem dois pensamentos. O macho pensa na fêmea e a fêmea pensa no macho. Só tem esses dois pensamentos. Porque quem perdeu o seu raciocínio, porque se transformou em outras classes de irracional. E por isso o irracional tem dois pensamentos. O macho pensa na fêmea e a fêmea pensa no macho. E por isso que há a casalação e a produção. Hoje está aí para quem quiser aproveitar a definição da vida, para os que querem aproveitar. Tratar de desenvolver o seu raciocínio para ter condições de voltar ao seu estado natural. Mas a vontade é livre, cada qual faz a sua opção. Ou continua com o pensamento e a imaginação, ou trata de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Porque ficando ligado ao pensamento e à imaginação, já sabe que vai se transformar para animal irracional. Porque tudo isso está revelado, todas essas revelações em toda a escrituração. Por isso erra quem quer, porque todos têm o livre-arbítrio. É a escolha e a opção que cada qual faz. Ou continuar pensando, imaginando, se apaixonar pelas coisas materiais e depois o resultado é o pior possível, porque vai se transformar em animal irracional. Raciocinando não pensa nem imagina, e pensando e imaginando, as paixões continuam e o fracasso é o pior possível. Porque um apaixonado, o diabo é pai dele, porque sabe que vai levar o diabo, se transformando para as classes do animal irracional. Agora, quem raciocina tem completamente a visão do que é a matéria, é persistente na leitura para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Porque o que interessa é subir para o mundo racional a todos os irracionais e não se transformar para a classe de animal irracional. Agora muitos pensam que por estar no meio racional está raciocinando e vive pensando e imaginando. E por isso se apaixonam pela matéria e que o racional superior da Terra não dá esse exemplo a ninguém, como nunca deu esse exemplo a ninguém.
Hoje os que raciocinam são muitos e os que pensam e imaginam vão mal, porque estão ligados nessas duas energias do chão. Essas duas energias se transformam para as classes inferiores. E assim acontece com muitos que não são persistentes na cultura racional. Porque os persistentes na cultura racional passam a raciocinar. E os que não são persistentes na cultura racional pensam e imaginam, e por estar no meio racional, pensam que raciocinam. Quem raciocina tem a matéria como a coisa pior que existe, como nada. Quem raciocina faz esse julgamento da matéria, que na aparência tudo é e verdadeiramente nada é. Quem raciocina quer voltar ao seu estado natural. Quer ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Quem raciocina sabe o que quer e quem pensa e imagina não sabe o que quer. Mas por estar no meio racional pensa que raciocina, por estar no meio racional. Mas para ver como são as coisas, a pessoa por estar no meio racional pensa que raciocina, está ligada à matéria pensando e imaginando. E por isso se apaixona pelas coisas materiais porque não é racional. Está no meio e pensa que é o que não é, porque continua pensando. O resultado é se transformar para as classes inferiores, por considerar a matéria acima de tudo e seu estado natural, que é de energia de vida eterna abaixo de tudo. Faz o julgamento completamente errado. Quem raciocina só quer somente sair da matéria para fora, porque quer voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Não quer ficar aí mais se transformando em animal irracional, porque para quem é racional a matéria está abaixo de tudo e o seu verdadeiro estado natural acima de tudo. E assim cada qual faz a sua opção, porque todos têm o livre-arbítrio de escolher o que quer, ou pensar e imaginar, ou raciocinar para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Só quem vive desconhecido de si mesmo, pensando e imaginando, é que desconhece o porquê que assim é, e não sabe para onde vai parar e não sabe para onde vai se transformar. Mas para quem conhece cultura racional, é um absurdo optar para o elétrico e magnético. É um absurdo, porque já está bem esclarecido em toda a escritura racional. Conhece o fim de quem pensa e imagina, por estar ligado nessas duas energias do chão e sabem onde vão parar. Isso é os que vivem desconhecidos de si mesmo. E quem já passou a se conhecer não tem desculpas, porque em toda a escrituração está esclarecido. Quem está ligado nessas duas energias do chão se transformará em animal irracional. Todos esses esclarecimentos estão na escrituração. Então não há perdão, não há desculpas, porque quem erra com consciência tem a obrigação de assumir os seus erros. Porque em toda a escrituração está esclarecido as transformações para as classes inferiores, que é a classe de animal irracional. Não tem desculpa, porque foram muito esclarecidos. Quem se apaixona pelas coisas imateriais está ligado à energia elétrica e magnética, se transformará para as classes de animal irracional. Tudo isso está bem esclarecido em toda a escrituração racional. Quem pensa e imagina para onde vai, e quem raciocina para onde vai. Quem raciocina está desmaterializando a energia racional, que está materializada como máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada, estar pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. Isso é que são os verdadeiros persistentes na leitura, e consideram a matéria abaixo de tudo, porque sabe que é um ser sem valor de espécie nenhuma, e que o valor é só um valor aparente, é um valor simbólico.
Todos precisam da matéria porque vivem de matéria. A matéria é o tudo aparente da vida material, mas não é o ser essencial. O ser essencial é saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Isso é que é o ser essencial. Quem sabe como voltar ao seu estado natural tem a persistência na leitura para o desenvolvimento do seu raciocínio e não troca o seu mundo de origem por esse nada, que aparentemente parece tudo ser e nada é, e por isso todos os filhos terminam em nada. A matéria é um simbolismo puro, puro simbolismo. Tudo que é simbólico acaba em nada, e quem é racional mesmo só raciocina uma coisa só: voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, no mundo racional. Mas quem está ligado nessas duas energias do chão, conservam as paixões feitas por essas duas energias do chão, que são as paixões da matéria. As paixões da vida do nada, que tudo termina em nada, porque julgam o nada tudo ser, é os que se apaixonam por ele, por esquecer a sua volta ao seu estado natural, fazendo um julgamento completamente errado, por estar em um meio que são esclarecidos de tudo e escolhem o pior para si mesmo. Porque todos têm o livre-arbítrio de escolher aquilo que quer, ou ficar pensando, imaginando e se apaixonando pelas coisas materiais, ou voltar para o seu verdadeiro estado natural, fazendo tudo para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Isso é o que interessa a quem é racional. Quem é racional considera a matéria abaixo de tudo e o raciocínio acima de tudo. Quem é racional só raciocina a sua volta para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Se não fosse a cultura racional, a humanidade estava perdida, porque é a cultura do nosso verdadeiro estado natural, a cultura do terceiro milênio. Que a energia elétrica e magnética são duas máquinas de lapidação para preparar todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. É a fase do terceiro milênio, da energia que deu causa a essa deformação racional e por isso a estamos materializados como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, estamos prontos para voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: ninguém conhece o seu verdadeiro estado natural. Todos viviam desconhecidos de si mesmo. Ninguém sabia o porquê assim eram. Ninguém sabia o porquê todos assim são. Ninguém sabia quem são. Ninguém sabia de onde são. Ninguém sabia de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabia para onde todos iriam para as classes inferiores. E coitado de quem vive pensando e imaginando. Está sujeito a irem para as classes inferiores, é a classe do animal irracional. E todo pensador, basta pensar e imaginar para ir para as classes inferiores de animal irracional. Porque quem pensa não sabe o porquê pensa. Quem imagina não sabe o porquê imagina, porque vive desconhecido de si mesmo. Só vê que é um verdadeiro parasita da natureza, que depende do que a natureza dá para poder viver. Para ver que é muito triste a pessoa viver desconhecida de si mesmo, não saber o porquê que assim é. E quem vive desconhecido de si mesmo, o que acontece? Por a natureza ser de transformações, se transforma para as classes de animal irracional, por se fiar nas aparências, por se fiar no livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades,
por se fiar nos luxos da matéria, para ver as condições dos que pensam e imaginam. Quem pensa e imagina vive desconhecido de tudo. Agora os mais espertos, os mais sabidos, estão aí com a cultura racional nas mãos, porque querem voltar ao seu estado natural, que é um mundo que deu consequência a esse mundo racional. Hoje que já passaram a se conhecer quer somente raciocinar, porque quem raciocina sabe para onde vai, quem pensa não sabe para onde vai. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como está aí na cultura racional, em que a cultura racional tudo é, o pensamento e a imaginação nada é. E o maior tesouro da humanidade é saber de onde veio, saber para onde vai, saber o porquê que assim é e saber o porquê todos assim são, e saber de onde são, e saber de onde vieram, e saber para onde vão, e saber para onde iriam, se não conhecessem a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como aí está ela, que é a maior graça que todos podem possuir, que é conhecer o seu mundo de origem e saber como voltar para ele. Por isso aí está a solução da vida real, que é o ser racional. Como também aí está a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, e saber o porquê dessa deformação racional, dessas 7 partes do porquê todos assim são, e saber que a vida tem solução definida e definitiva, como aí está ela. Hoje todos que já passaram a se conhecer só interessa uma coisa só: voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna, habitante do mundo racional. Ninguém que conhece a matéria, e sabendo o porquê dessa deformação racional, quer continuar a viver aqui na matéria. Porque o sofrimento é demais e irresistível e cada vez piorando tudo. Porque esse tudo foi feito por essas 2 energias, que são essas máquinas de lapidação, em que todos estão passando por ela. E por isso o sofrimento se multiplica e triplica, e que não faz graça para ninguém rir, e por isso a vida da matéria se tornou insuportável. E tudo na matéria é assim agora. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 373 do Histórico.